Não é fácil fazer, né, o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, temos que tomar muito cuidado. Alguns chamam de sociopatia, outros de psicopata. Dentro da psiquiatria, o transtorno de personalidade antissocial, uma das características dessas pessoas é esse sentimento de indiferença, de não ligar muito para o que o outro está sentindo ou está pensando diante daquele comportamento dele. Olha, em termos de psiquiatria, nós não podemos falar em uma personalidade, um transtorno de personalidade antissocial, aquelas pessoas abaixo de 18 anos. Mas ela já inicia-se ali alguns sintomas relacionados ao transtorno de personalidade, já ou na infância ou já no início da vida do adolescente. O transtorno de personalidade social já teve, dentro da psiquiatria, já teve aí alguns outros nomes, vamos dizer assim, já foi chamado também por outros nomes, por exemplo, alguns chamam de sociopatia, outros de psicopata. Dentro da psiquiatria, o transtorno de personalidade antissocial, aquela pessoa que não se importa muito com o outro, indiferente, que não liga muito para as normas sociais, está na maioria das vezes ali violando algumas regras sociais. Ela é fria, ela é sem remorso, alguma coisa nesse sentido? Uma das características dessas pessoas são esse sentimento de indiferença, de não ligar muito para o que o outro está sentindo ou está pensando diante daquele comportamento dele. Se ele agrediu, se ele roubou, ele pouco vai se afetar ou não afeta em relação ao outro. Aquilo é indiferente e ele vai estar sempre buscando ali justificativas para aquele ato dele e não pensando de uma forma ali emocional perante o outro, né? Como é que a gente consegue diferenciar então um egoísta de um antissocial? Não é fácil fazer, né, o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, temos que tomar muito cuidado, porque não é basicamente só pensar em si mesmo. Nós não estamos falando aqui daquela pessoa que só pensa em si. Além desse sintoma, além dessa característica, tem várias outras características. É comum encontrarmos aí as pessoas com esse transtorno utilizarem-se de nomes falsos, fazerem aí diversas trapaças com o objetivo do ganho pessoal, né? E reiteradas vezes ela é punida, e mesmo assim, muitas vezes aquela pessoa que é punida, mesmo assim ela continua repetindo o que ela fez de errado, o que ela fez ali contra as normas sociais. Dá um recado aí para os seus seguidores, fala aí para a galera te seguir, porque já tá aí fazendo vídeo 12 minutos, de vídeo 13 minutos, tem que pedir o pessoal para te seguir aí, vamos lá, dá o like e seguir. Aí pessoal, se vocês curtiram, se vocês acharam interessante esse vídeo, se vocês acham isso deve ser compartilhado para algum amigo, algum familiar seu, compartilhe com ele, mostre esse vídeo para alguém que possa achar interessante e de alguma maneira ajudar. E dá um like aqui embaixo. Agora, e aquelas pessoas que talvez não demonstram esse tipo de comportamento, mas que se isolam de determinados ambientes, isso é ser antissocial? Do transtorno de personalidade antissocial pode se confundir com, às vezes, aquelas pessoas que têm fobia social, por exemplo. Tem pessoas que têm fobia social e elas não conseguem lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo, têm um certo medo do julgamento e por isso se isolam. Não é porque elas estão isoladas que podemos considerá-la ali antissocial. São coisas completamente diferentes, tá? Em termos de nomenclatura da psiquiatria. Nós temos que entender o que está por trás desse isolamento. Seria o medo, o julgamento, ou seria simplesmente aquela outra pessoa que para ela indifere. Porque também tem isso. Tem muitas pessoas que seriam casos de pessoas mais introvertidas, né? Que às vezes para ela indifere, não faz tanta questão ter relacionamento pessoal com outras pessoas, conversar mais, dialogar mais, se expor mais. Não é questão do medo, do julgamento, simplesmente porque ela não tem interesse, simplesmente porque para ela aquilo não é relevante. O transtorno de personalidade antissocial, então, é o que a gente pode falar que popularmente é conhecido talvez como a psicopatia. A psicopatia atualmente é denominada como transtorno de personalidade antissocial, tá? O que é chamado de psicopatia por muitos pode ser considerado um transtorno de personalidade antissocial, sendo avaliado por um psiquiatra e observando aí os diversos critérios diagnósticos que deve ser avaliado para essa pessoa. Entendi. Então, e isso a gente ainda ouve, né? Muitas pessoas falando sobre tratamento, nesse caso, para
um sujeito ou uma pessoa que seja um psicopata, realmente existe algum tipo de tratamento? A opção por medicamento, você acha que surtiria efeito nesse tipo de caso? Os adultos mais velhos tendem a ir diminuindo esses sintomas com o decorrer da idade. Quando chega a idade aí acima de 50, 60 anos, vários desses sintomas tendem a ir diminuindo. Isso não é uma certeza, mas tendem a ir diminuindo. Em relação ao tratamento, acho que é fundamental aí uma psicoterapia e avaliar outras comorbidades que podem estar juntos, né, que podem ajudar aí no tratamento medicamentoso. Porque muitas das vezes esse transtorno de personalidade antissocial, às vezes a pessoa pode ser, por exemplo, agressiva, irritada, impulsiva, e o medicamento pode ajudar nesse sentido. Só que é fundamental a pessoa desejar se tratar. E aí nesse processo envolve a psicoterapia, porque muitas das vezes essa pessoa ela não quer se tratar, ela não reconhece em si algum tipo de problema. Então para ela é difícil o tratamento exatamente porque ela não reconhece isso nela e não busca um tratamento para isso. E isso dificulta ainda mais as possibilidades de tratamento, seja medicamentosa ou não. Em relação ao diagnóstico, nós não podemos falar do diagnóstico transtorno de personalidade antissocial antes da pessoa fazer seus 18 anos. Nós não podemos fazer isso em termos técnicos, vamos dizer assim. Mas o início dos sintomas, de alguns sintomas, normalmente se inicia na vida infantil, na verdade, na infância, né? E persiste aí na adolescência e posteriormente enquanto adulto. Então, várias crianças podem, inclusive, ter sintomas aí do transtorno de conduta, né, que tem aí um outro nome, que é relacionado muito às crianças que têm, às vezes, comportamentos mais impulsivos, mais agressivos, indiferentes quanto ao ambiente muitas vezes, e isso gera muitos conflitos na família em virtude de tamanha desavença que cria naquele ambiente interno. Nesse caso, é fundamental, desde o início, procurar a terapia, procurar uma psicoterapia, mas também é fundamental avaliar com o psiquiatra para entender o que de fato está acontecendo e fazer um melhor diagnóstico, melhorando, não só naquele período enquanto criança e adolescente, mas também tentando evitar aí problemas na vida futura.